à noitinha e com muita alegria que eu estou aqui hoje. O dia foi maravilhoso, o dia é memorável. Espero que fique na minha memória, que o Espírito Santo sempre traga à minha memória o dia de hoje, que foi realmente um dia maravilhoso. Dia de renascimento, batizadas. E eu, quando eu vejo pessoas se converterem a Cristo, aceitarem Jesus como Senhor Salvador, eu vejo a fidelidade de Deus, a promessa que ele fez a Abraão. Como Deus é fiel. A minha vida é a prova da fidelidade de Deus, a promessa de Abraão. A sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, é fidelidade de Deus, a promessa que ele fez a Abraão. E muitos ainda que estão lá fora, Deus vai cumprir a promessa que fez a Abraão. Porque não é de quem quer e nem de quem se esforça. Tem pessoas que não acreditam nem em Deus, mas vai, o Deus de Abraão, o Deus que fez promessa a Abraão, vai lá buscar essa pessoa. Mesmo sem acreditar em Deus, Deus vai colocar a fé no coração dessa pessoa. Sabia? Porque ele é fiel. Eu vou ler para vocês agora em Hebreus 6, versículo 13 e 14. Preste atenção. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Aqui está dizendo que Deus, antes lá da fundação do mundo, ele desejou fazer o homem para passar com ele a eternidade. Ele, quando chegou o tempo certo, que ele tinha que fazer um juramento a Abraão, não havia ninguém por quem jurar superior a ele. Então ele jurou por si mesmo. Falou para Abraão: esteja certo, Abraão, que os teus descendentes serão numerosos e abençoados. Deus jurou por si mesmo. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não erra e não se engana. Quando ele deu esta promessa a Abraão, é porque ele sabia qual era o propósito dele. Ele tinha certeza. Deus não tinha nenhuma dúvida em relação ao propósito dele, quando ele deu esta promessa a Abraão. Ah, mas você pode falar assim, mas o homem se perdeu, o homem não obedeceu a Deus, o homem não quis dar ouvido a Deus, preferiu fazer a própria vontade e se perdeu, se afastou de Deus. Só que Deus sabia de tudo isso, porque Deus tem o poder da onisciência. Mas mesmo assim, o propósito que ele deu, essa promessa que ele deu a Abraão, ele decidiu isso antes da fundação do mundo. E ele deu a Abraão e tem cumprido até hoje. A igreja é resultado desta promessa. E vidas que estão lá fora, Deus vai trazer. Então, quando eu estou na igreja, ou então quando eu ouço o testemunho de pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, eu lembro deste versículo. Deus traz traz à minha memória este versículo. Eu falo: Pai, o Senhor está cumprindo a promessa que fez a Abraão. O Senhor disse que seriam numerosos. Os descendentes de Abraão seriam numerosos. O Senhor está cumprindo, Pai. Aí eu vejo as vidas indo lá na frente da igreja. Eu falo: meu Deus, o Senhor é fiel. Eu fico maravilhada quando eu vejo as vidas assim, tendo Jesus como Salvador, indo lá na frente. Agora não, por causa da pandemia. Mas quando aceita Jesus, na rua, ou em algum lugar. Teve uma senhora que aceitou Jesus dentro do mercado comigo. E Deus cumprindo a promessa que fez a Abraão. Eu fico maravilhado.
E Deus tem muito mais ainda para fazer no meio da sua igreja. Deus ainda tem muito ainda para revelar para a sua igreja. Deus tem muito que fazer ainda na vida daqueles que estão lá fora. Ele vai acrescentar. Como diz lá no livro de Atos, que Deus ia acrescentando os salvos. Na igreja primitiva, Deus ia acrescentando os salvos. É assim que Deus vai estar fazendo no nosso tempo também. Acrescentando os salvos. Deus vai acrescentando. E cada dia Deus vai convertendo. Tem alguém agora em algum lugar do mundo que está aceitando Jesus como Salvador. Pessoas que aceitam Jesus, que sonham com Jesus. Pessoas que não acreditam em Jesus, sonham com Jesus e se convertem. Deus cumprindo a promessa que fez a Abraão. Deus é fiel. Aí eu fico vendo, quando eu vejo uma vida, antes eu não via dessa forma não, mas quando Deus começou a me dar a mensagem da graça, agora eu vejo as pessoas se convertendo e falo, eu vejo Deus ali ativo. Gente, a gente não precisa, igreja, preste atenção, a gente não precisa de muitos milagres. Ah, por que antigamente se ressuscitava morte, fazia isso, fazia aquilo, é o mover de Deus. Gente, quando uma vida vai na frente, quando a vida aceita Jesus, é a prova mais visível do agir de Deus. Da fidelidade de Deus. Quando alguém aceita Jesus, é a prova mais viva do agir e da fidelidade de Deus. Essa promessa se cumprindo ali cada dia da nossa vida. A gente pode até orar, a gente pode até não orar e paralíticos serem curados. A gente pode até orar e mortos não serem ressuscitados. A gente pode até orar e surdos podem não ouvir, leprosos podem não ficar curados. Mas quando uma vida vai na frente, uma vida aceita Jesus, este é o maior poder do Deus agindo no nosso meio, igreja. E a prova da sua fidelidade. A gente não precisa, Deus não precisa fazer muito. Cada vida que se converte. É a presença forte de Deus no meio da sua igreja. É a sua fidelidade sendo manifestada a cada segundo. Que não tem tempo nem hora para... Não precisa de paralíticos andarem, não precisa de surdos ouvirem. Uma vida. É a prova da fidelidade de Deus constante no nosso meio. Eu fico maravilhada, hoje em dia eu fico maravilhada quando eu vejo alguém se convertendo. Eu falo, Pai, o Senhor está cumprindo a tua promessa que fez a Abraão. Porque para mim, a maior alegria é saber que aquela vida vai passar a eternidade com Jesus. Este é o maior milagre, igreja. Não é paralítico andar, nem surdo ouvir, nem morto ressuscitar, mas esta promessa se cumprindo quando alguém se converte. Porque aquela vida vai passar a eternidade com Deus. Este é o maior milagre, é a maior bênção. Igreja, não fica esperando paralítico andar e morto ressuscitar. Deus está se movendo no meio do seu povo. A gente que ainda não percebeu que o maior milagre, a maior prova que Ele está no meio do povo dele, é essa promessa se cumprindo no meio da sua igreja. Porque a salvação da alma é o maior bem que alguém pode ganhar de Deus. Deus está no teu meio, igreja. Deus está no meio de Sião. A sua igreja é perfeita para Ele. E Deus é fiel. E Ele vai acrescentando a cada dia os salvos. Vai a cada dia cumprindo a promessa que fez a Abraão. Quando você agora olhar alguém se convertendo, que o Espírito Santo te lembre, Deus está cumprindo a promessa que fez a Abraão.
Eis o maior milagre. Esta vida vai passar a eternidade com Deus, que é o maior bem que o ser humano pode receber de Deus. Eu fico tão feliz. Hoje em dia, quando eu vejo alguém aceitando Jesus, eu fico tão feliz. Eu falo, Pai, muito obrigada. Muito obrigada por ter usado de misericórdia para com essa vida. Muito obrigada, Pai. Hoje em dia é algo diferente. Porque eu vejo como essa pessoa foi agraciada por Deus. Como essa pessoa foi favorecida por Deus. Ela é a pessoa mais feliz desta terra e ela não sabe. Ela é a pessoa mais rica desta terra e ela não sabe. Mas Deus sabe. Jesus sabe e os anjos sabem. E até o diabo sabe. E morre de raiva. É a igreja, nós somos o povo mais bem-aventurado, mais rico dessa terra. Nós somos cheios do favor de Deus. Eu posso não ter dinheiro, mas meu Pai, o Deus de amor, me escolheu para passar a eternidade com Ele. Por toda a eternidade. Eu vou ver Jesus face a face. Eu vou olhar nos olhos dele. E ele vai me abraçar. Por toda a eternidade. Eu sou a pessoa mais feliz da terra. E você também, igreja. E Deus está no meio do seu povo, cumprindo a promessa que Ele fez a Abraão. E a tua casa está debaixo dessa promessa, igreja. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Que esta promessa se cumpra cada vez mais na tua casa e na tua família. Que Deus transforme a tua oração em algo visível. No meio da tua casa, no meio da tua parentela, no meio da tua descendência. Em nome de Jesus. E você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, para você passar a eternidade com Ele, olhando nos olhos dele e abraçando Ele. Você não vai mais sofrer, não vai mais sentir dor, não vai mais morrer. O mal não vai mais poder te tocar, te causar dano. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai passar a eternidade com Deus. É simples, é de graça, é pela graça. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que é de graça e é pela graça. Que Ele ama a sua criação, Ele não tem nada contra a sua criação. Eu falo, já falei aqui, vou continuar falando. A maior prova de que Deus não tem nada contra o ser humano é que a terra está povoada. A terra está povoada. É a maior prova de que Deus não tem nada contra o ser humano, contra a sua criação. E a segunda prova de que Deus não tem nada contra o ser humano é que o ingresso para passar a eternidade com Ele também é de graça. Basta confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você não tem que pagar nada. Se Deus tivesse alguma coisa contra o homem, Ele botaria um preço bem caro para o homem não ter condições de pagar. Mas Ele não faz isso. O objetivo de Deus não era condenar o homem. O objetivo de Deus era criar o homem para se relacionar com Ele. Só que, infelizmente, no meio do sonho dele, do caminho dele, tem uma pedra. Quem assiste meus áudios, quem acompanha meus vídeos do meu canal sabe do que eu estou falando. Infelizmente existem os antônimos. Para a gente saber o que é vida tem que ter a morte. Para a gente saber o que é alegria tem que ter a tristeza. Não é o propósito de Deus, mas infelizmente os antônimos existem. Mas Deus tem um ingresso para dar para você. Passar a eternidade com Ele.
Jesus é de graça. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador para passar a eternidade com Deus, nunca mais morrer, sentir dor, tristeza, o mal não vai poder mais te tocar, repete comigo esta oração. Senhor, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu reconheço que preciso de Jesus para ser salvo. Obrigado pelo carinho, pela salvação através de Jesus Cristo e por ser pela graça, porque eu não teria condições de pagar o preço para a minha salvação. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez esta oração comigo, aceitando Jesus como seu Salvador, você agora faz parte do povo de Deus, você agora é filho de Deus. Deus acabou de te adotar como filho dele, te colocou no mesmo patamar que Jesus como filho de Deus, te dando os mesmos direitos que Jesus tem como filho de Deus. Certo? Se você puder, visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vai conhecer um pouco mais desse Jesus maravilhoso. Ou então, venha nos fazer uma visita na Igreja Batista Atitude, ali no Pontões. Chegou no Pontões, entrou no Pontões, é uma igreja que tem um muro de vidro. Vai ser de muita alegria receber você lá, tá bom? Mas fique à vontade para ficar onde Deus tocar no seu coração, porque você é livre. Deus te fez livre, como Ele é livre. Ok? Bem, eu vou orar também pelos pedidos de orações do Face, do Zap, pessoas que pedem, e eu não tenho poder para fazer nada por vocês, mas Deus tem. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para a vida de vocês. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus não tem nada contra vocês, que Deus tem pensamentos de paz a respeito de vocês, que Deus compreende vocês muito mais do que imaginam, que Deus olha para vocês com um olhar de compaixão, de misericórdia, que jamais olhou ou vai olhar para vocês com olhar de censura, com olhar de decepção, de ira. Deus não. Deus olha para vocês com um olhar meloso, aquele olhar apaixonado, aquele olhar doce, sabe? É assim que Deus olha para você, porque Ele vê não pecador. Eu posso olhar para você como pecador, você pode olhar para mim como uma pecadora, o outro pode olhar para você e ver você como a pior das criaturas que não tem mais jeito, mas Deus não. Deus olha para mim, Deus olha para você como criação, totalmente dependente do Criador. Porque se Deus não tivesse criado a gente seria pecador? Não, a gente não ia nem existir. E Deus é justo. Então a primeira coisa que Deus vê quando olha para o homem não é o pecador, é a criação, com características de criação que Ele criou e que é totalmente dependente do Criador, que não tem poder nem vida em si mesmo e que não tem culpa de ser criação. Deus é justo. Se ele não levasse isso em conta, ele seria injusto. E injustiça não faz parte de um caráter santo. E Deus tem honra, Deus tem orgulho de dizer: eu sou santo, santo, santo. Então Ele faz justiça. Ele olha para nós com olhar de compaixão e não com olhar de condenação. Senão Ele seria injusto. Somos criaturas criadas por Ele, com características de criação. Somos totalmente dependentes do Criador. Nós não temos poder para transformar a nossa vida. Nós não temos poder para transformar a vida de ninguém. A gente não tem poder de se arrepender. A gente não tem poder de se libertar. A gente não tem poder de se transformar, não. A gente depende do Criador.
O Espírito Santo em nós é que tem esse poder de nos libertar, de nos transformar, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente pensa que a gente se arrepende. Não, a gente não se arrepende. A gente é convencido pelo Espírito Santo. E sabe o que significa convencer? Convencer não é tentar fazer a pessoa mudar de ideia. Não, convencer é convencer. O Espírito Santo, ele convence, ou seja, eu vou nessa direção, o Espírito Santo fala assim comigo. Isso na linguagem humana é arrependimento. Mas na linguagem espiritual, que é o verdadeiro relacionamento de Deus com a igreja, o Espírito Santo convence. Não fui eu que me arrependi, foi o Espírito Santo que me convenceu. Ele fez mudar de direção. Deus permite que a gente pense que somos nós. Eu me arrependi. Não foi? O Espírito Santo me convenceu. Eu digo que eu me arrependi, mas não fui eu. Não fui eu, foi o Espírito Santo. Eu não tenho poder de me arrepender. O Espírito Santo me convence, me fazer mudar de direção. Isso é convencer. É fazer mudar de direção. O Espírito Santo não tenta. Deus fala, mas a gente decide não ouvir a voz do Espírito Santo. Gente, isso não existe. Como assim o Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode resistir a ele, ele fala e o povo resiste? Não, gente, isso não existe. Quando o Espírito Santo convence mesmo, convencer é fazer mudar de direção. Não é tentar, não é ficar argumentando, tentando fazer a pessoa mudar de ideia. Não, convencer é convencer. Gente, é muito importante a gente entender a etimologia das palavras. Saber o que essas palavras significam para entender a Bíblia. Não existe essa coisa de convencer, mas a gente não querer ouvir. Não, convencer é convencer. Convencer é fazer a pessoa mudar de direção. É provar que você está certo, é provar, fazer a pessoa mudar de direção porque você provou que o teu pensamento era o certo. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele faz a gente mudar de direção. Ele não fica tentando argumentar, tentando convencer. Não, ele convence. Ok? Então, Deus sabe disso tudo. Por isso que ele não tem nada contra nós. Nós somos totalmente dependentes dele. Eu não me arrependo de pecado. Eu sou convencida pelo Espírito Santo que aquilo que eu faço não é legal. Eu não me liberto, que o Espírito Santo é quem me liberta. Porque eu não tenho vida nem poder em mim mesmo. Eu não mudo de vida. O Espírito Santo é que muda. Ele me convenceu, ou seja, ele me fez mudar de direção. Ele fez eu mudar de vida. E é com você também, meu irmão, minha irmã. E com você também que ainda não aceitou Jesus como Senhor Salvador. O Espírito Santo vai fazer uma diferença na sua vida. Só Deus pode transformar a sua vida. E Ele te ama, Ele sabe disso. Ele é justo. Ele não tem nada contra você. Eu vou sempre falar isso, porque é o que o homem está precisando ouvir. Deus falou para mim uma vez, eu vou curar, mas eu vou curar de dentro para fora, porque eu vou curar as emoções. Deus falou em 2014 para mim, 2015 mais ou menos. Queria curar as pessoas, mas ia curar de dentro para fora. Porque ele ia curar as emoções. Eu sei que o ser humano está precisando ouvir isso, que Deus não tem nada contra você. Às vezes eu falo essas palavras para as pessoas, elas falam para mim assim, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Você nem me conhece e sabe o que eu estou passando. Eu falei assim, não é que eu sei não, mano. É porque eu sei que todo problema do ser humano é achar que está com dívida com Deus. Que Deus está cobrando essa dívida. Só que o ser humano não tem como pagar essa dívida. Então fica com vergonha de Deus, fica se sentindo envergonhado, fica se sentindo culpado. E Deus quer levar essa palavra para você. Você que está achando que tem dívida com Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse, está consumado. Ou seja, está totalmente pago. A minha dívida com Deus foi paga por Jesus e a tua dívida com Deus também foi paga por Jesus. Você não tem mais dívida nenhuma com Deus. Deus não tem mais nada contigo. Jesus tomou nas tuas mãos a promissória e pagou na cruz por você. Você não tem mais nenhuma dívida com Deus. Ele não tem nada contra você. Eu vou falar sempre isso.
Deus não te vê como pecador, Deus te vê como criação. Deus não tem nada contra você. Jesus pagou a tua dívida. Não tenha vergonha de se chegar para Deus. Ele te olha com o olhar de compaixão de um pai apaixonado pelo filho. Amém? E se você ainda não aceitou Jesus, trate de aceitar Jesus. Faça essa oração. Eu já fiz a oração. Volta lá e faça a oração junto comigo. Tá bom? Vamos orar agora pelos pedidos de orações. Se você deseja pedido de oração, você fecha os seus olhos. Se você puder, se estiver dirigindo, por favor, não feche os olhos. Tá bom? E vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Pai, porque... Pai, pelo teu olhar de compaixão que o Senhor tem a nosso respeito. Como isso me dá paz, como isso me dá alegria, e como isso me renova, como isso me restaura. Deus, como é bom, Pai, me sentir amada e perdoada por Ti, me sentir aceita por Ti, saber que o Senhor me olha e me entende muito mais do que eu me compreendo, que eu não preciso ficar me explicando, porque o Senhor me compreende muito mais do que eu imagino, que o Senhor vai ver sempre o melhor de mim, que o Senhor me olha como criação, que depende do Criador. Pai, muito obrigada por cuidar de mim. Muito obrigada por cuidar, Senhor, dos teus filhos, da tua igreja. Obrigado pelo teu propósito que o Senhor tem com as pessoas que não estão lá fora no mundo. Pessoas que, Pai, que já te confessaram como Senhor, mas não tiveram forças para sair do mundo. Pai, mas eu sei que o teu amor está com elas. Pessoas que ainda vão se converter a Ti. Pessoas que não acreditam em Ti, mas eu sei que vão acreditar, porque a fé em Ti é um presente teu para nós. O Senhor vai converter pessoas que não acreditam em Ti. O Senhor vai dar a alegria da salvação a elas. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem cumprido a promessa que fez a Abraão. A cada vida que vai lá na frente aceitando o Senhor como Salvador, cada vida que levanta a mão, eu vejo a tua fidelidade, eu vejo o teu poder, eu vejo o teu agir. Eu posso não ver paralítico andar, eu posso não ver o cego ver, eu posso não ver o surdo ouvir, mas eu tenho visto, Senhor, a cada dia a tua promessa se cumprindo na vida de alguém, que o maior bem que aquela pessoa pode ter não é a cura dos olhos, nem a cura dos ouvidos, nem a cura das pernas, mas é a salvação da sua alma. E isso eu tenho visto, a tua igreja tem visto, Deus, este milagre, esta maior bênção que alguém pode receber, e a tua fidelidade. O Senhor está acrescentando os salvos. O Senhor disse a Abraão que seriam numerosos. E eu tenho visto isso, Pai. E vai haver uma grande colheita nos últimos tempos. Porque está próximo o arrebatamento da igreja. Vai haver uma grande colheita. Deus está preparando já uma grande colheita para o arrebatamento da igreja. Pai, muito obrigada, Senhor, porque eu tenho visto, Senhor, o Senhor preparando a tua igreja para os últimos tempos. Eu tenho visto o Senhor preparando a tua igreja, Pai, para o arrebatamento. O Senhor está trazendo à tona a profundidade do teu amor. O Senhor está revelando aquilo que estava em oculto. Pai, eu estou vendo, Senhor, as coisas se encaixando. Deus amado, Deus querido, o Senhor está preparando a tua igreja para o grande dia que é o arrebatamento. E vai haver uma grande colheita para esses últimos tempos. Muito obrigada pelas vidas que o Senhor vai trazer para o teu reino, Senhor. Pai, muito obrigada por cada vida que o Senhor vai salvar. Pai, eu oro pelos enfermos. Pai, eu oro por aqueles que estão com Covid no hospital. Eu oro por aqueles que perderam um parente. Eu oro por aqueles que tiveram seus casamentos desfeitos. Pai, eu oro por aqueles que foram traídos. Pai, eu oro por aqueles que foram roubados. Eu oro por aqueles, Pai, que sofreram uma decepção, Deus. Pai, uma frustração. Pai, eu oro por aqueles, Deus, que estão sem forças. Eu oro, Senhor, por cada pedido do Zap, cada pedido do Face, meu Pai. Eu oro por cada igreja. Eu oro, Senhor, por cada filho teu. Pai, porque para ti não existe ex-filho. Filho, uma vez filho e sempre
será filho, porque o que une, Senhor, o amor, o pai com o filho, o que une uma família não são o certo ou errado, mas o que une a família é o laço de amor, de sangue, é o amor de sangue. Oh Deus amado, Deus querido, que é maior do que qualquer coisa. Pai, então em nome de Jesus, vai trazendo aqueles que te pertencem. Pai, vai completando a boa obra. Pai, vai trazendo os filhos de volta para a casa dos seus pais. Vai trazendo os seus filhos para dentro da tua casa. Oh Pai, vai curando, vai levantando do leito do hospital. Oh Pai, vai curando a minha nação. Ah Pai, vai fazendo um reboliço na minha nação. E manda o Brasil é o Senhor. Ah, Jesus de Nazaré, o Senhor é Deus de toda a terra. A tua palavra diz que a minha terra e tudo que nela há. Então, Pai, tudo pertence a ti e tudo tem um tempo certo para começar e para acabar. Está chegando os últimos tempos. Está chegando os últimos tempos. Ah, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que vai fazer, pelo que tem feito. Vai abençoando cada vez mais, vai completando a tua boa obra, vai proclamando a tua glória, a tua misericórdia e a tua bondade nos 4 cantos da terra, através de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, por esta oportunidade de estar aqui orando. Muito obrigado pelas vidas de hoje. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por cada vida, Senhor, que vai assistir essa live. Senhor, em nome de Jesus. E que se alguém não aceitou Jesus como Salvador, que aceite, Senhor, através das mensagens, através dos seus filhos, através das pregações, através dos louvores, enfim, Senhor, através de sonhos como o Senhor tem feito, porque o Senhor é o dono de todas as coisas e o Senhor tem 1000 formas de se fazer o milagre acontecer. Tu és sábio, tu és perfeito. Ah, te amo, Pai, pela beleza da tua santidade. Muito obrigada por tudo que tem feito na minha vida e pelo que o Senhor vai fazer no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, mas vou ficando por aqui. E até a próxima, se Deus permitir. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Em nome de Jesus, porque o amor de Deus por nós não tem fim. É eterno, como Ele é eterno. Beijo. Obrigada aí, compartilhe. Ah, se puder, visite o meu canal, Profundidade do Amor de Deus, Marques de Souza, que você vai conhecer um pouco melhor da mensagem da graça, que é a profundidade do amor de Deus, que é onde está o verdadeiro relacionamento de Deus com a igreja. Mudou a minha história, mudou a minha vida, porque Deus me mergulhou na profundidade do amor dele. Hoje eu sei quem eu sou, e quem eu sou para Deus, quem eu sou para mim mesma. E curou minha autoestima, acabou com minhas guerras interiores. É maravilhoso. Vai, assista lá o meu canal, que é como se fossem aulas, a Bíblia toda interligada. Eu tenho certeza que você vai entender a Bíblia de uma forma diferente e você vai ver a Deus de uma maneira diferente. Tchau, uma boa noite, um bom domingo. Se puder, assista culto online, se não puder estar presente. Para estar presente tem que se inscrever, porque são vagas limitadas. Mas se puder, assista online, entra lá na Igreja Batista Atitude, no site da Igreja Batista Atitude, tem no Face, tem no YouTube, tem no Instagram, enfim. Eu sei que você entende de tecnologia, você vai achar, tá bom? Igreja Batista Atitude tem cultos online às 9 da manhã, às 11, às 3 horas tem o Kids, muito bom também, às 5 horas, às 7 horas da noite. E eu acho que também tem às 9 horas, mas às 9 horas não é presencial, é só online. Visite, tá? Mesmo que você não possa estar presente, assista o culto pela internet, tá bom? Tchau, bom domingo e até a próxima, se Deus permitir. Agora eu vou tentar desligar isso aqui. Eu apanho.